Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com todo mundo. É um prazer poder falar de novo, né, nessas atividades que a gente está organizando, nesse modo da gente poder se ver pelo menos uma vez na semana, para a gente retomar alguns conteúdos que a gente já vinha estudando desde o início do ano e para a gente poder dar um direcionamento aí nessa época tenebrosa e insegura que todo mundo vive, que afeta todo mundo por igual, aluno, diretor, professor, família, enfim. Ela vai passar. Vamos com calma que ela vai passar, né? Essa aula especificamente é para a turma do primeiro ano da ETESC, na disciplina de filosofia, onde nós estávamos estudando em sala de aula e vamos continuar hoje, claro, fazendo uma retomada do assunto, estudando o surgimento da sociologia. E antes de entrar no assunto, deixa eu confessar uma dificuldade de viver em época de pandemia de Covid-19 é quem tem rinite. Minha gente, a pessoa sai correndo, que o povo acha que qualquer espirro já é Covid, né? Eu tenho rinite, quase quem é meu aluno sabe, né, que eu tenho rinite. E aí é um problema. Lembrar que nosso texto base é esse livro, mas nesse bimestre nós não estudamos por ele. Nesse bimestre nós decidimos, desde o início do ano, e aí vocês já devem ter as apostilas, trabalhar pelo livro de Marlene Chauí, Iniciação à Filosofia, especificamente no capítulo 2, a partir da página 18. Nossa aula, portanto, vai versar sobre esse capítulo, que é a introdução do que seria filosofia. Vamos lembrar que em sociologia nós aprendemos os diversos tipos de saberes, inclusive foi na aula passada, já tínhamos falado em sala de aula e aula passada nós retomamos no vídeo que está aí, tanto disponível no meu canal do YouTube, quanto está lá no grupo da turma no Facebook. Né? Vamos lembrar que o conhecimento tem 5 fontes. Né? O conhecimento ele nasce no senso comum, depois ele vem para a religião, ele também nasce na religião, ele também surge na filosofia, ele é científico, ele também surge na ciência e ele surge nas artes. Quem quer saber por que cada dedo desse, vai lá no vídeo que está no canal, tipos de conhecimento, aula 1, sociologia, e vai ver lá, eu vou explicar por que é cada dedo, e a filosofia, né, é esse dedo. Então a filosofia ela surge na tentativa de substituir, embora há uma discussão sobre isso, em duas teses conflitantes, mas na tentativa de substituir a explicação mitológica ou religiosa que o mundo dava para si mesmo, para a natureza, para as questões humanas e por aí vai. Entretanto, teve um povo no século VI a.C., que começou, por uma dificuldade de agricultura, começou a comercializar produtos entre os impérios conhecidos na época. O seu, esse povo que eu estou falando é o povo grego, que esse nome Grécia na época não existia, eles eram chamados de povos helênicos, sequer eles ainda tinham identidade nacional, na verdade era um aglomerado de cidades-estados autônomas na verdade, né? Com sua legislação própria, com seu rei próprio, que mantinham em comum alguns traços culturais e a língua helênica. Hoje nós chamamos de língua grega, né? Mas na época chamada língua helênica. Esses povos, por uma dificuldade de agricultura, eles foram lançados no mar Mediterrâneo. Eles se lançaram, na verdade, no mar Mediterrâneo, a fim de fazer comércio com os outros impérios. O Império Persa, o Império Mesopotâmico, o Império Egípcio. Os povos da região saxônica, o que hoje a gente chama de Alemanha, né, os povos saxões, os vikings, os povos francos aí da região da França, da Península Ibérica, Espanha e Portugal, e eles então fizeram toda essa rede de comércio. Ora, eles perceberam uma característica na explicação do mundo que tinha naquela época, que cada povo possuía a sua explicação. Então, para os egípcios, a divindade criadora era tal, para os persas era outro, para os gregos era outro, para os nórdicos, os nórdicos são os vikings, né? Era outra, para os babilônicos era outra, e então os gregos começaram a perceber, bem, tem alguma coisa confusa.
Eu não posso ter para o mesmo problema 7, 8, 10 explicações diferentes. É preciso encontrar, portanto, um denominador comum, uma explicação que seja comum a todas essas pessoas, a todos esses povos. E então os gregos intuíram e entenderam que existe algo que é comum em todos os povos, em todas as pessoas, e esse algo é a atividade pensante. Todos os povos pensam, todos os povos necessitam criar essa explicação do mundo. Todos os povos, disseram os gregos, raciocinam. E então eles criaram a filosofia. É claro que a filosofia não surge do nada, mas esse é assunto para uma próxima aula. Mas ela nasce na tentativa de fornecer outros elementos de explicação da natureza e do próprio ser humano, que não apenas os elementos mitológicos, transcendentes, que se liguem ao divino. E então a filosofia nasce, segundo uns, para complementar a explicação mitológica, segundo outros, para romper com a explicação mitológica e criar uma nova ordem explicativa do mundo e dos próprios homens. Nós dissemos, portanto, que a grande mudança nisso tudo é que a explicação deixa de ser a partir do dogma, da fé e da aceitação, que é próprio da explicação mitológica, e passa para ser da explicação racional, que é próprio da comprovação filosófica das coisas, do entendimento do mundo. Portanto, a característica básica da filosofia é a razão. Entretanto, a filosofia ela se caracteriza especialmente por uma atitude. A Rinete não deixa, né? Não deixa a gente livre, né? Não dá um segundo de trégua, mas enfim. A filosofia se caracteriza por uma atitude. Essa atitude, nós chamamos ela de atitude crítica. Mas aí é preciso ter cuidado com a palavra crítica. Porque, grosso modo, nós chamamos de crítica o ato de falar mal dos outros. Nós já consertamos isso em sala de aula, esse entendimento, né? Porque já falamos sobre isso. Estamos aqui retomando, de repente alguém cai de paraquedas aqui, né? E percebe. E tem a oportunidade de entender, de pensar um pouco mais sobre isso. Criticar não é falar mal de alguém. Falar mal de alguém é xingar a pessoa, é desmerecer seu trabalho, é ter um discurso de demérito sobre ela. Assim como também não existe uma crítica positiva e uma crítica negativa. A crítica positiva é falar bem, elogiar. A crítica negativa é denegrir. Simplesmente porque criticar não é afirmar. Criticar é questionar. Então, quando alguém diz, olha que casa bonita, e eu digo, é linda, crítica construtiva? Não. Eu digo, é feia, crítica destrutiva? Não. Agora, quando eu digo, a pessoa diz, olha que casa linda, eu digo, será? Aí eu fiz uma crítica. Porque eu questionei a verdade da pessoa. Portanto, a atitude filosófica por excelência é fazer a crítica, não elogiando nem depreciando, mas perguntando, questionando, fazendo com que a pessoa pense sobre aquilo que ela disse. Portanto, a atitude filosófica por excelência é uma atitude de indagar sobre a realidade. É de analisar tudo no qual a gente alicerça, a gente bota nossos conhecimentos, a gente estabelece como base daquilo que a gente fala, do modo como a gente vive, do jeito como a gente é. Portanto, a filosofia é essa inquieta, que está sempre buscando mais. Olha, o próprio nome, filósofos, do grego, philos quer dizer amigo, portanto, nós da Paraíba, do centro da Paraíba, costumamos dizer que a gente dá fila aos amigos na hora da prova, né? A palavra é essa mesma, tá certa, porque philos vem de amizade e se sobrepõe, supõe, aliás, que eu passo a cola, a questão da prova ao colega que é meu amigo, né? Então, não filem, viu? Deixem de safadeza, não filem, mas quem recebe fila é sinal de amizade, viu? Na etimologia da palavra, é óbvio. E sabe que se eu pegar, eu dou zero na mesma hora. Porque a maior prova de amizade do professor é dar zero aluno que fila. Enfim, bora pra frente. Então,
Sofos quer dizer sábio. Ora, então os filósofos, eles nascem não como aqueles que detêm o saber. Nós não somos donos dos nossos amigos. Somos? Não, né? Nós queremos estar próximos deles. Nós queremos conviver com eles. Portanto, filósofos não é aquele que detém a sabedoria, que é dono da sabedoria, mas é aquele que quer estar próximo da sabedoria, que quer acompanhar-se dela, que quer estar do lado dela. O máximo, é claro, que ele consegue e que ele pode fazer. Portanto, a filosofia nasce nessa atitude crítica de indagar, de perguntar as coisas. Agora, vocês me perguntam, por que crítica? A palavra crítica vem de uma palavra grega chamada criterion, que traduzida para o português é critério. Portanto, quando o filósofo critica algo, questiona algo, indaga acerca de alguma coisa, ele não está perguntando por achismo. Ele não está tirando as perguntas da cabeça dele. Ele está tirando o questionamento fundamentado em critérios. Portanto, a crítica não é uma pergunta de achismo. Não é um questionar porque eu não gosto da pessoa. A crítica filosófica é um questionamento fundamentado. Especificamente, são 3 os critérios de crítica filosófica. É quando eu pergunto aos objetos o que eles são, quando eu pergunto por que eles são, ou quando eu pergunto para que eles são. Ora, veja bem. Quando eu pergunto o que é isso, eu estou querendo saber da sua essência. Portanto, a pergunta o que é corresponde ao critério da essência. Quando eu pergunto por que é isso, eu estou querendo saber do critério da origem. Então, quando eu pergunto por que é isso, eu quero saber de onde ele veio, qual é a sua origem. E quando eu pergunto para que isso, eu estou querendo saber qual é a sua finalidade. Então, a crítica filosófica, ela quer saber a essência, a origem e a finalidade dos objetos, das coisas, do mundo, das nossas ações, das nossas falas, enfim, do que quer que seja. Haja visto que tudo é objeto dessa crítica da filosofia. Portanto, nossa atitude filosófica não é perguntar por perguntar, é perguntar com critérios. Vejam bem, todos nós já fomos filósofos algum dia. Porque existe uma filosofia que a gente chama de espontânea, comum, quase biológica. Vocês vão lembrar que quando nós tínhamos 5, 6, 4, entre 4 e 7 anos de idade, nós passamos por aquela fase terrível para os pais, em que nós não deixamos eles em paz um segundo, que a gente quer saber por que a luz acende, por que a televisão funciona, por que o carro anda, como é que nascem as pessoas. E aí, nessa fase, nós somos verdadeiramente filósofos. O que acontece é que nós nos acostumamos às respostas que nossos pais dão, ou por medo, né? Eu, pelo menos, me perturbava muito manhinha, e algumas vezes ela dizia que se eu perguntasse mais eu ia apanhar, eu tinha medo, é óbvio, ou por conformação. Eu me conformei, por exemplo, a ver um bug, e ainda isso eu me lembro ainda, e querer saber por que era que o bug andava. Lógico, eu queria o bug para mim, é óbvio, né? E minha família não tinha nem carro, quanto mais comprar um bug para mim, né? Então, minha mãe me ameaçou de dar umas palmadas se eu continuasse insistindo, querendo saber por que era que o bug andava. Aliás, eu perguntei por que era que o bug andava e ela me perguntou que era porque tinha gasolina. E aí eu queria saber o que era gasolina e como era que a gasolina fazia para o bug andar. E é claro, mãe não sabia responder, e aí eu partiu para a ameaça de peia, né? Que é uma resposta muito boa, por sinal, só que não. Então nós nos conformamos com as respostas e nós abandonamos o lado filosófico. Com esse abandono do lado filosófico, nos resta a ideia de que nós podemos retomá-lo, desde que nós deixemos de lado aquela conformação passiva, tola, com todas as coisas que nos são encaminhadas. Nós vivemos em uma época de fake news. Nós vivemos em uma época que o conhecimento do WhatsApp parece que já vem pronto. Para pesquisar na internet, basta digitar o vocábulo no Google e cai tudo do céu. Como nós somos enganados. O filósofo jamais se conforma
com aquela bobagem que vem no WhatsApp. É proibido, então, o filósofo ter ideologia e ter opinião e entender as coisas? Não, não é em hipótese nenhuma. A filosofia é uma pergunta infinita, ao infinito, eterna? Também não. Qual é, portanto, a finalidade da atitude filosófica? Fazer com que a gente consiga pensar, primeiro, por si próprio, e segundo, pensar com fundamentos. Não pensar pela onda, porque está descendo o rio na correnteza com os demais, para seguir a moda. Isso não é, a filosofia não faz isso. Por isso que é preciso colocar a filosofia nos currículos escolares para que a maior quantidade de jovens tenha acesso à filosofia. Não como um conteúdo para decorar filósofos e teses e fazer provas e tirar 10. Não, a filosofia não tem essa finalidade. A filosofia serve para abrir a cabeça. Às vezes eu gostaria de ter um machado, né, para abrir a cabeça de cada um, mas não dá. O que dá? Qual é o meu machado enquanto professor de filosofia? Os conceitos filosóficos. Portanto, a filosofia serve para libertar as pessoas dessa dominação invisível que nós muitas vezes somos levados, porque nós preferimos aceitar as coisas passivamente. A aula em casa de professor é assim, ó, a moto passando e a gente escutando. Então, como eu vinha dizendo, a gente prefere aceitar as coisas passivamente e, consequentemente, reproduzir aquilo que dá menos trabalho. Nesse sentido, uma pergunta interessante. Geralmente, o primeiro dia de aula do primeiro ano, ela é comum. Para que serve estudar filosofia e qual é a sua utilidade? Veja bem, a própria pergunta ela já é direcionada. Ela já tem um viés. Qual é o viés? O viés de um mundo globalizado, neoliberal, direcionado para o consumo, para a compra e para a venda e para o lucro. Então, entre uma televisão, por exemplo, entre uma televisão manual e uma televisão de controle remoto, é óbvio que eu vou querer comprar a televisão de controle remoto. Simplesmente porque ela é mais prática. Ela é mais útil. Então, quando eu começo a me questionar pela utilidade da filosofia, eu estou me levando pelo critério da praticidade, da utilidade, do consumismo. E esses critérios foram nos impostos pelo modelo de produção que nossa sociedade capitalista, neoliberal e globalizada está inserido. Para essa sociedade, é preferível que as pessoas não pensem. É preferível que elas se angustiem e comprem. Por isso que a filosofia é útil. Para mostrar que esse modelo não deve ser o único. Que as pessoas, ao se angustiarem, podem fazer outra coisa que não apenas recorrer ao consumo como solução de seus problemas. Então, qual é a utilidade da filosofia? Do sentido utilitário, pragmático, nenhum. Ela realmente só nos ocupa tempo. Mas se eu imaginar na possibilidade que eu possa rever a minha vida e que eu possa repensar as minhas posições e que eu possa fundamentar as minhas posições, aí eu diria, não há nada mais útil do que a filosofia. Não há nada que nos sirva mais do que a filosofia. Consequentemente, vai de que campo você vai atuar, é óbvio, para imaginar se a filosofia é útil ou não é útil. Então, afinal de contas, o que é filosofia? Isso é um problema que nós ainda temos hoje, que nós ainda convivemos hoje, e esse problema provavelmente ele vai demorar alguns séculos, se é que ele tem solução. Você imagine, se nós estamos falando de uma ciência, aliás, não de uma ciência, nós estamos falando de um conhecimento que foi inaugurado no século VI a.C., e que em pleno século XXI não tem definição ainda, qual é a probabilidade desse conhecimento conseguir chegar na definição clara? Nenhum, né? Não tem muita finalidade, né? Não tem muita chance, né? Consequentemente, sempre que vocês precisarem coçar o rosto, levar a mão aos olhos, nariz, boca, lembrem, né? Álcool vai ser nosso aliado por uns 10 anos, viu? Se acostume. Então, sempre que nós queremos questionar essa realidade, nós precisamos, né, da filosofia.
Sua definição é complexa, é complicada e é difícil. O que nós podemos dizer é que a filosofia não é senso comum, a filosofia não é religião, a filosofia não é ciência, a filosofia não é uma arte. A filosofia é um conjunto de conhecimentos. Nós costumamos dizer genericamente que a filosofia é um conjunto de conhecimentos e esse conjunto de conhecimentos nos dá fundamentação teórica e crítica de como entendemos o mundo e como entendemos a nós mesmos. Vamos lá repetir? É uma fundamentação porque ela estabelece os fundamentos. Teórica, porque tem a teoria filosófica por base. Crítica, porque não se conforma apenas com essa teoria, quer sempre reconstruir. E ela nos dá, essa fundamentação teórica e crítica nos dá o entendimento do mundo, da natureza, do primeiro problema da filosofia, que a gente vai chamar de cosmológico, não se preocupe com isso ainda. Nós vamos trabalhar isso mais à frente, da natureza e do humano, ou seja, nosso. Não é à toa que a filosofia nascente ela está entre a cosmologia e a antropologia, entre a natureza e o ser humano. Essa é uma definição que não é a correta, porque não existe uma definição correta. Existe uma definição que é mais adequada e uma definição que é menos adequada. Essa seria, portanto, a mais adequada. Filosofia, portanto, não é uma visão do mundo, não é uma ideologia, não é uma sabedoria de vida. A minha filosofia de vida, eu digo, perdoe, isso não é filosofia. Na filosofia da minha empresa ou na ideologia de sua empresa, no conjunto de ideias que sua empresa prefere trabalhar. Outro assunto, nós vamos trabalhar para frente, né? A palavra ideologia está tão manchada, machucada, que a gente nem gosta de usar muito ela, né? Mas, pelo amor de Deus, não troque a palavra ideologia pela filosofia. Isso não é filosofia. Ninguém tem filosofia de vida. As pessoas têm ideologia de vida, não filosofia. Porque a filosofia não é uma mera fundamentação. Ela é uma fundamentação, imaginem que ela é uma fundamentação em areia movediça. Tem como fundamentar? Não, né? Por quê? Porque vai estar sempre insatisfeito e querendo mais, e querendo mais, e querendo mais explicações. Portanto, a filosofia não é suficiente para ser uma filosofia de vida, uma sabedoria de vida, uma visão de mundo. Não, isso não é filosofia. Portanto, a filosofia não é uma ciência. E aqui nós vamos caracterizar melhor a diferença de uma e outra. O que é que a biologia estuda? Os seres vivos? É que a física estuda o movimento dos corpos? A história estuda os fatos? A matemática não estuda esses conceitos abstratos que nós chamamos de números? O que é que a filosofia estuda? Tudo. Perceber a diferença? Enquanto a filosofia tem um objeto de estudo amplo e restrito, as ciências possuem um objeto de estudo restrito, pequeno e delimitado. Portanto, como não dá para restringir o objeto de estudo da filosofia, eu não posso dizer que a filosofia é uma ciência. Depois, as ciências propriamente ditas, elas são experimentais. Elas são passíveis de experimentação. Elas precisam de uma comprovação. Já a filosofia, ela não é experimental, ela é racional. Seu método, portanto, é a utilização da razão. Não há como experimentar argumentos como a causalidade ontológica dos seres. Não dá para experimentar. Isso é da intuição pura, da racionalidade pura. Consequentemente, nós não vamos, em hipótese nenhuma, dizer que a filosofia é a ciência do questionamento. A filosofia não é ciência. Ela pode ser um questionamento, mas ciência nunca. Ciência não, né? Então, como eu disse que é uma fundamentação em areia movediça, nós vamos dizer basicamente que a filosofia é uma atividade de voltar-se para si mesma. Calma. Eu vou dar a palavra mais específica. Ela é uma reflexão. Flexão é mover-se. Quem já faz academia sabe, os professores de educação física mandam a gente fazer tantas flexões, quer dizer, tantos movimentos. Agora, quando você faz uma reflexão, você movimenta-se de novo. Portanto, a filosofia é uma reflexão crítica. A gente volta para aquele mesmo problema para analisar novamente, para reanalisar. Nós vamos perceber que na cadeia histórica dos filósofos,
o que há entre eles é uma não aceitação permanente da explicação do outro. E isso gera uma nova explicação, que por sua vez gera uma nova explicação, e isso a gente vem do século VI, de Tales de Mileto, que é o fundador da filosofia, até os filósofos contemporâneos, por exemplo, como Habermas ou Zizek, que são os filósofos contemporâneos mais famosos que nós temos conhecimento. Portanto, o movimento filosófico por excelência é um movimento de voltar a si mesmo, de refletir, de reflexionar-se. E daí a gente entra na caracterização básica da filosofia, que são 3 características. A filosofia é sistemática, a filosofia é radical e a filosofia é de conjunto. Ora, ela é sistemática porque ela não visa o entendimento de apenas alguma parte. A gente chama também isso de holística. Holístico ou holismo é a teoria de entender o todo. A filosofia é sistemática porque ela quer entender o todo. Quem já estudou outros filósofos, Platão, Aristóteles, ou como nós vamos chegar lá e estudá-los, vamos perceber que eles têm uma tese, geralmente ontológica, e em torno dessa tese ontológica nasce todo o resto da filosofia deles. Portanto, é um sistema todo interligado, como um sistema elétrico. Ela é radical, cuidado na palavra radical, porque nós bagunçamos a palavra radical. Nós achamos e nós taxamos como radicais as pessoas que são extremistas ou extremadas. Mas radical não quer dizer extremista. Esse contexto político que nós vivemos, né, de separação, de divisão, de falta de consenso, de falta de diálogo, de é impossível dialogar, ou você é meu amigo ou você é meu inimigo, é uma tese que depois já vamos trabalhar, chamada de maniqueísmo. Esse maniqueísmo político que nós vemos hoje nos impede de entender isso. Mas vamos suprimir essa ideia e vamos ver que a palavra radical vem de radice, que quer dizer raiz. Por que a filosofia é radical? Porque ela é extremista? Não. A filosofia é radical porque ela vai na raiz do problema. Ela não se contenta com a copa, com o caule, com a base do solo. Ela cai lá na profundidade do problema. Por isso que ela é radical. Ser radical não é ser extremista. Ser extremista é uma coisa. Existem pessoas altamente superficiais que são extremistas. Mas há pessoas que são radicais, porque elas vão na raiz do problema. Eu não sou extremista, eu sou radical. Porque eu vou lá na raiz do problema. Eu tento encontrar, cavar o máximo que eu posso. A filosofia nos ensina a sermos radicais, não a sermos extremistas. E ela é de conjunto. Porque como ela é sistemática, nós já falamos sobre isso, ela não analisa apenas o ponto específico e isolado. Ela tende a ver, né, todo o conjunto da obra. Quer dizer, você não analisa algo que aconteceu no dia, sei lá, 13 de maio de 1888, a abolição da escravatura. Se você analisar só isso isoladamente, sem o conjunto, quer dizer, nós vamos ser eternamente gratos à princesa Isabel, que libertou os escravos brasileiros. Aí nós sabemos que o processo que chegou em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea, pela então regente do Brasil, a princesa Isabel, teve toda uma série de lutas, de sangue derramado, de pessoas que se engajaram na tentativa, de escritores, de negros que deram a vida, de pretos, aliás, que deram a vida para tentar libertar os outros, os seus irmãos de cor. Portanto, a filosofia nos favorece entender isso, esse de conjunto, né? Não apenas as coisas isoladas e fechadas, como se nós fôssemos um gado usando careta. Isso no sertão é muito comum, né? A vaca passa lá no cercado usando a caretinha, né? Então, basicamente, o que nós podemos falar, para encerrar nossa aula de hoje, sobre o surgimento, sobre a definição da filosofia, é isso. É entender que a filosofia, ela, por ela ser uma reflexão e ela ser crítica, ela incomoda. Eu vou terminar com a história. Platão, ele era discípulo de Sócrates. Sócrates foi assassinado pela democracia ateniense porque ele incomodava, ele perturbava, ele era uma ameaça
a integridade dos jovens. Olha que coisa linda, né? É uma sociedade preocupada com a integridade dos jovens. Qualquer semelhança com a realidade atual talvez não seja um mero acaso. Sócrates foi condenado a beber cicuta, um veneno. Adormece e depois paralisa seus órgãos internos e você morre quase que no sentido algum. Platão chama esse caso, alegoricamente, diz que a sociedade ateniense é como uma vaca pastando. A vaca está lá bem tranquila, pastando. Mas tem uma coisa que incomoda a vaca, que é uma mosca. E essa mosca fica na cara da vaca, e a vaca perturbada. E a vaca sai do canto graças a essa mosca que perturba ela. E aí Platão diz o seguinte: a sociedade ateniense é a vaca. E a mosca que perturba Atenas é o filósofo, é Sócrates. Portanto, a atividade filosófica é uma atividade de perturbar. Não é à toa que todos os governos que não têm interesse com a emancipação do povo, a primeira coisa que faz é uma reforma no ensino para retirar a filosofia. Nós tivemos a retirada da filosofia e da sociologia dos currículos lá na ditadura militar, que foi uma ditadura militar e um golpe, diga-se de passagem. Nós tivemos a retirada lá da filosofia e da sociologia lá naquela época, e ela veio retomar em 2008 como obrigatória e sair de novo em 2016 para 2017 por uma medida provisória, por um decreto assinado pelo então ministro da Educação, que nós infelizmente hoje temos que ter saudade dele, dada o nível do ministro atual que nós chamamos de Educação, que foi Mendonça Filho, que acabou transformando filosofia e sociologia como um optativo, não como uma disciplina, mas como um estudo prático de filosofia e de sociologia, quase esse o termo que está na reforma do ensino, do novo ensino médio, que consegue ser pior do que o que é hoje, que já é ruim. Nenhum governo interessado na emancipação do povo favorece o ensino de filosofia nem de sociologia. Então, percebam, se o governo ele quer retirar essas disciplinas, qualquer um que seja, de qualquer viés ideológico, ele luta para que o povo continue alienado, para que a vaca continue pastando bem tranquilamente, para que os jovens recebam as correntes de WhatsApp e saiam urrando no meio das ruas, proliferando o besterol. E aí hoje nós temos as campanhas negacionistas, nós temos a ideia de que o Covid-19 é uma grande complô do mundo inteiro de 7 bilhões de habitantes para derrubar um presidente da 11ª economia do mundo, que o formato da Terra é uma tábua, né? A Terra é assim, né? Uma tábua perfeita, que os satélites não circulam ao redor da Terra, mas eles usam GPS, curiosamente, que as vacinas fazem mal. O que é que falta para esse povo? Filosofia. Falta para esse povo crítica. Falta para esse povo fundamento de pensamento. É isso que falta. Para isso serve a filosofia. A filosofia, então, ela não nos faz ser reféns da burrice e da ignorância. Por isso que ela é importante. E por isso que é um ótimo medidor para saber se o governo quer o povo burro e alienado e preso ou quer o povo autônomo. Quando um governo autoriza, estimula, ou quando um governo poda, limita. Espero que vocês tenham entendido, que a aula tenha sido de boa, foi só uma revisão. Vou deixar para vocês uma atividade. Ela está lá no livro, na página 27 do nosso livro. Né? Vocês vão responder a questão 8 e 10. A questão 8 pergunta por que a filosofia é uma atividade de análise, reflexão e crítica. E a 10ª pergunta qual é, então, a utilidade da filosofia. Vocês, portanto, vão responder aqui, né, abaixo, onde eu postar aqui no grupo do Facebook. E aí vocês vão postar numa resposta só, as duas questões numa resposta só. É nossa atividade para a próxima semana. Se cuidem, cuidem dos seus, fiquem em casa.
tenham responsabilidade, especialmente para aqueles que têm avós, que moram com os avós, que têm pessoas com diabetes, pessoas com asma, pessoas com problemas respiratórios que são no grupo de risco. Se cuidem e tenham esperança. Não é do verbo esperar até dezembro vai melhorar, não. Do verbo esperançar. As coisas vão melhorar e essa pandemia vai passar. Um grande abraço a todos e até mais.